pessoal, boa tarde. Primeiramente, meu nome é Vailton, estou aí trabalhando com vocês a disciplina de funções, matemática básica 2, especificamente funções. É um conteúdo que vocês vão precisar bastante para a próxima disciplina que vem, logo na sequência aí de matemática básica 2, que é a disciplina de cálculo 1. Então, daí a importância de você ter uma explanação bacana desse assunto, saber os principais tipos de funções, diferenciar uma função do primeiro grau, uma função do segundo grau, uma função afim, falar um pouco sobre funções trigonométricas, funções exponenciais, funções logarítmicas. Eu estou percebendo aí, a professora Alcione está comentando um pouco comigo, que vocês estão tendo algumas dificuldades com esse assunto, com esse conteúdo. Então, primeiramente, eu queria tranquilizá-los, eu queria colocar aqui para vocês, me colocar à disposição para poder estar tirando dúvidas, material suplementar, material de apoio, material que possa contribuir com essa parte do aprendizado aí do curso de matemática de vocês. Então, é uma satisfação para mim estar aqui gravando esse vídeo aqui, batendo um papo com vocês, Eu sei que estar aí no polo não é tão fácil, na nossa atual condição hoje, mas vou fazer um esforço aqui, pretendo gravar mais vídeos, porque só no vídeo de hoje a gente não vai conseguir falar de todo o assunto necessário a essa parte da matemática básica e matemática básica 2. Na próxima semana agora, que a gente vai entrar na semana da revisão, eu vou disponibilizar para vocês alguns tópicos específicos que eu quero que vocês aprofundem um pouco mais o conhecimento. Eu quero abordar para vocês alguns exercícios diferentes daqueles exercícios que tem no nosso material didático, então acho que isso é importante, a gente dar uma olhada num outro material. Eu trouxe um livro aqui, quero comentar com vocês esse livro, falar um pouco sobre a abordagem que o livro traz. Esse assunto, funções, é um assunto extremamente importante para a disciplina de cálculo, como eu já disse no início da gravação. Então, há necessidade de trabalhar bem esse assunto, de compreender bem, ok? Eu vou estar alterando aqui entre a fala e entre o quadro, só para mostrar para vocês algumas particularidades em relação às funções, ok? Eu quero começar falando de função do primeiro grau. Funções, que às vezes vão ser representadas por retas crescentes, retas decrescentes, como interpretar isso, como trazer essas informações desses gráficos, como transcrever isso para equações ou vice-versa, como você pegar uma equação e transcrever essa equação a partir do seu gráfico. Então, pessoal, primeiro tópico, primeiro assunto importante que eu poderia descrever dentro do assunto funções com vocês seria você entender bem a diferença de domínio e imagem de uma função. Acompanhe comigo aqui. A gente vai começar trabalhando com função do primeiro grau, ok? O que seria essa função do primeiro grau? A gente tem os tipos de funções f de x igual a x mais b, representa uma função do primeiro grau. Primeiramente, pessoal, só recordando que a gente está trabalhando de início com funções polinomiais. O que são essas funções polinomiais? Funções onde eu vou identificar o grau dessa função a partir do maior expoente da minha variável independente. No meu caso aqui seria a variável x. Então esse tipo de função, que eu coloco aqui como função do primeiro grau, ela tem aqui como variável o x, e o x tem como expoente aqui o expoente 1. Então esse tipo de função é uma função relativamente simples de você identificar, e uma função que vai te trazer uma série de aplicações dentro de outros assuntos como física, assuntos relacionados à velocidade, à composição de velocidade, assuntos relacionados a crescimento de bactéria ou algum crescimento populacional também pode ser representado a partir dessa função. O que seria interessante vocês observarem nesse conjunto de funções? Eu vou colocar aqui como exemplo uma função. Vou colocar aqui um exemplo. Uma função qualquer aí, f de x igual 2x mais 3. Então eu tenho uma função f de x igual a 2x mais 3. Vou botar aqui f de x
igual 2x mais 3. Pessoal, se eu pedisse para vocês aí, nossa avaliação está chegando, sei que não é nem interessante falar de avaliação agora, né? Se eu pedisse para vocês, olha, me dá o domínio dessa função. O que você entenderia por esse domínio? É interessante a gente começar a pensar em domínio agora, nesse momento, em se tratando de funções do primeiro grau, porque esse aspecto domínio ele vai ser bastante cobrado de vocês quando vocês estiverem trabalhando lá com funções exponenciais, funções logarítmicas, funções trigonométricas, que é o assunto que está essa semana, é um assunto detalhado, um assunto difícil, um assunto de compreensão, né? Um pouco assim, relativamente difícil, complicado falar um pouco sobre funções trigonométricas se você não tiver um bom entendimento sobre domínio. Então veja bem, vou mudar aqui a lousa para nós e olha só, vou lá naquele canto lá e vou colocar a função que eu coloquei para vocês, f de x igual 2x mais 3. Bom, pessoal, essa função é muito simples. Vamos trabalhar uma função mais complexa. Vamos dificultar esse assunto. Não pense dessa forma. Né? Você que é professor, você que trabalha já na área da docência, pense em compreender um conceito a partir de expressões mais simples. Né? Se você quer obter o conceito de domínio, o conceito de imagem, coloque uma função relativamente simples e a partir dela você então estabelece o domínio, compreenda bem o que é esse domínio e a partir daí você começa a atribuir valores, a atribuir graus de complexidade em relação a esse assunto. Olha só comigo aqui. Se eu fosse fazer o gráfico dessa função, bom, vocês já passaram por essa parte aí do assunto, já tem uma boa noção sobre gráfico, eu tenho colocado lá para vocês alguns exercícios para construir e criar o gráfico da função. Então você tem aqui ó, o f de x, poderia também ser chamado de y, né? E aqui eu tenho x, né, o eixo das minhas abscissas, ali, o eixo das minhas ordenadas. Bom, estou construindo o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3. Beleza, vamos pensar nesse gráfico. De que forma pensar um gráfico descrever um gráfico de uma função? Bom, se tratando de função de primeiro grau, a gente sabe que é uma reta, e para construir o gráfico, que é uma reta, a gente precisa de 2 pontos. Olhem bem para esse valor aqui, ó. Esse cara aqui se chama coeficiente linear. O que significa esse coeficiente linear? Ele é o valor que o gráfico da minha função vai passar pelo eixo y. Então aqui seria 3, o coeficiente linear. Onde que esse gráfico vai cortar o meu eixo x? Se eu fizesse, né, vou prolongar aqui um pouco o meu eixo x, vou atribuir 0 ali para a minha função, então seria 0 igual a 2x mais 3. Isolando aqui, pessoal, a matemática básica rápida aqui, eu teria 2x igual a menos 3, eu teria que x é igual a menos 3 meios, ou seja, x é igual a menos 1,5. Por que eu dividi por 2? Né? Para ficar mais fácil você encontrar esse valor lá no eixo x. Então, se eu vou dimensionar aqui, vamos supor que aqui está o meu valor, menos 1,5. Então, eu consigo 2 pontos simplesmente fazendo essa manipulação de valores. Então, a partir disso, eu venho aqui e construo o gráfico da minha função. Opa, esse pincel aqui não é convencional igual o pincel que a gente está acostumado, a gente acaba errando um pouquinho. Mas esse aqui é o gráfico da minha função, ó, f de x. Observe, pessoal, que a ideia de domínio é o campo de existência da função. O que seria campo de existência da função? Quais são os valores de x que eu posso substituir na expressão que eu coloquei ali para vocês, que eu vou conseguir chegar num resultado, que eu vou conseguir calcular um valor para o meu f de x. Será que se eu pegasse um x igual a 5, vamos supor que aqui seria 5, eu vou substituir na minha função, eu teria o meu f de 5. Esse f de 5 vai dar um resultado aí, vamos supor, dar 2 vezes 5, 10, daria 13. Se eu pegasse um outro valor, se eu pegasse aqui o valor 10, vou chutar valores quaisquer aqui, eu venho aqui, eu trabalho ali o f de x igual a 10, daria o quê? 2 vezes 10, 20, mais 3 daria 23. Observe que para qualquer valor de x, pessoal, qualquer valor de x, eu vou conseguir
um valor do meu f de x. Isso já nos dá uma ideia de domínio. Olha, peraí, o que é esse domínio? Eu vou atribuindo aqui valores para a minha variável independente e a partir desse valor eu vou conseguindo encontrar o meu valor da função. Então significa que qualquer valor de x positivo eu vou encontrar um valor do meu f de x. E será que para x negativo eu também teria esse valor do meu f de x? É só você pensar da seguinte forma. Se eu pegasse aqui o menos 5, ao menos 5 substituindo a função, daria um valor aqui, ó, 2 vezes menos 5, menos 10 mais 3 daria menos 7. Então aqui eu teria menos 7. Se eu pegasse um valor de x menor ainda, se eu pegasse um menos 15 aqui, vamos pensar em menos 15, substituo no gráfico da função, vou encontrar um valor do meu f de x. Então, a partir dessa análise de 2 pontos, só 2 pontos, eu já consigo ter uma noção do domínio da função. Ou seja, qualquer valor de x positivo, qualquer valor de x negativo, ao ser substituído na função, eu vou conseguir calcular, eu vou conseguir chegar num resultado. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês quando que eu não consigo chegar num resultado. E aí vocês vão entender melhor essa ideia de domínio da função. E, principalmente, pense no zero. Se eu substituir aqui o zero na minha função, será que eu consigo chegar no resultado? Esse eu faço questão de fazer para vocês. Se eu pegasse o f de zero, o que seria o f de zero? 2 vezes 0 mais 3. f de 0, 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 3, então daria 3, que é exatamente o valor do meu coeficiente linear. Pessoal, conclusão. Não sei se vocês conseguem chegar na conclusão que eu cheguei para essa função. Qualquer valor de x, tanto negativo quanto positivo, e o zero, me dão resultados para essa função, ou seja, me leva num determinado valor, ao qual esse valor se chama imagem da função. E aí vocês vão pegar lá no material de vocês, ó, você tem um conjunto que é o domínio da função, você tem um conjunto que é a imagem da função. Todos esses valores que eu peguei, x igual a 5, x igual a 10, x igual a 50, x igual a 0, igual a menos 5, menos 15, são números que estão no domínio da função. A partir de uma lei, de uma regra de formação, eu consigo estabelecer qual seria o valor da imagem dessa função. Então eu consigo descrever a partir dessa regra, dessa lei de formação, quais são os aspectos, quais são os valores que eu vou ter para o domínio e para a imagem dessa função. Conclusão, pessoal, se cai na prova, né? Vou falar de prova algumas vezes aqui, porque a nossa prova está chegando. Mas não é no intuito de assustá-los em relação à nossa avaliação, que é sempre muito tranquila, vocês já sabem. É simplesmente para você começar a pensar, bom, se perguntar o domínio de uma função, o que eu vou fazer? Como eu vou chegar nesse domínio? Então, nesse caso aqui, pessoal, o domínio da função são os reais. Qualquer valor real, eu vou ter um valor para uma imagem da minha função. E qual é a imagem da minha função? Opa, pincel deu trabalho. Também vai ser os reais, o conjunto dos números reais. E aí vocês vão ter que buscar um gancho lá na Matemática Básica 1, onde a gente estudou os conjuntos numéricos. O que é o conjunto dos números reais? O que é o conjunto dos números inteiros? O que é o conjunto dos números fracionários? Quais são esses números? Então, quando eu coloco que o domínio de uma função são os reais e a imagem de uma função também são os reais, eu estou simplesmente buscando aqueles valores daqueles conjuntos que a gente estabeleceu lá na Matemática Básica 1. Pessoal, vou pular o slide aqui que esse carregou. Olha só, eu vou pegar uma outra função agora. O objetivo da minha aula de hoje é dar uma clareada para vocês em domínio e imagem de algumas funções. Que a partir do domínio, a partir da imagem, você vai conseguir melhor, você vai conseguir, fazer melhor os seus gráficos, você vai conseguir interpretar melhor os seus resultados, você vai conseguir se localizar melhor naquele exercício, naquele problema que você está abordando. Uma dica, já sou professor de matemática há muitos anos, também professor na área de física, e esse material que vocês estão aí é um material excelente. Por que ele é um material excelente? Ele é um material que mostra a aplicação da matemática
no cotidiano, a aplicação da matemática em problemas relacionados com situações reais. Se vocês que são professores ou talvez futuramente serão professores, serão sempre abordados, né, pelos processos, pelos alunos, pelas pessoas. Por que a nossa matemática ela tem mudado ao longo do tempo? A nossa matemática hoje, a nossa física, não é mais aquela física e aquela matemática de 10, 15 anos atrás. É uma matemática que se preocupa com a utilização dela na sua vida. Então você não vai simplesmente chegar para o seu aluno e falar assim, rapaz, resolve aqui a equação de Bhaskara, acha o x', acha o x duas linhas e pronto, acabou, acertou a questão. Não é bem assim mais. Tá? Ainda existem, né, pessoas que defendem essa visão da matemática, mas a matemática tem mudado para melhor. Então essa cara desse material que veio para vocês, veio para nós agora, é um material que contextualiza a matemática, um material que traz a matemática para a nossa realidade. Talvez alguns de vocês devem estar enfrentando uma dificuldade aqui, outra ali, em função dessa contextualização que realmente, se você estiver acostumado só em mecânico, né, resolver, você vai sentir esse problema, essa dificuldade. Mas fiquem tranquilos, tá? A minha intenção aqui é contribuir, sempre contribuir com a formação de vocês, poder ajudá-los, né, na formação, na vivência de vocês com sala de aula. Então eu fico muito lisonjeado em estar participando do curso de matemática, participando da formação de vocês enquanto futuros professores de matemática. E não tenham medo, me mandem e-mail, venham aqui o dia que vierem aqui em Palmas, né? Eu resido aqui, trabalho aqui no polo aqui de Palmas. Venham, vão à minha sala, vamos discutir um pouco, eu tiro o tempo necessário, se vocês precisarem, né, de discutir com vocês esses assuntos relacionados à disciplina ou futuras disciplinas, né, que a gente estiver junto, sempre estarei à disposição. Vamos voltar aqui, chega de lero-lero, vamos voltar aqui para falar um pouco sobre uma função, um grupo de função específico. Pessoal, eu quero escrever para vocês uma função assim, ó, eu vi ela lá no nosso material e fiquei muito feliz dessa função que está lá, né? Função f de x igual a raiz de x. Bom, essa função ela é uma função um pouco diferenciada. Por que ela é uma função um pouco diferenciada? Vamos pensar aqui no gráfico dessa função. Uma coisa, pessoal, que eu peço que vocês tenham, né, já que resolveram ser professores de matemática, resolveram estudar a matemática, então eu acredito muito que quem resolve estudar matemática é porque gosta da matemática, é porque tem prazer em ver essas aplicações, esses contextos, né, que a matemática nos proporciona. Então passem a olhar uma função e já imaginar como é o gráfico dessa função. Né? Bater o olho ali, f de x igual a raiz de x, como seria essa função se eu fosse descrever o gráfico dela, né? Qual seria o domínio dessa função, qual seria a imagem dessa função? Será que qualquer valor de x me daria uma resposta, me daria um valor, me daria a imagem dela? Então essa é a pergunta que a gente faz. Eu vou começar fazendo assim, ó, quanto seria a função para x igual a 0? Ó, trabalha assim, ó, f de 0, né? Quanto seria raiz quadrada de 0? Eis a pergunta, professor, existe raiz quadrada de 0? Existe. Raiz quadrada o que é, pessoal? Um número que multiplicado por ele mesmo deu o resultado que está lá dentro da raiz. A professora lá da terceira série primária fala isso para nós. Então, 0 vezes 0 dá 0. Então, raiz quadrada de 0 é o próprio 0. Então, o domínio da imagem e a imagem, o domínio e a imagem coincidem. Vamos pegar um outro domínio, agora vou pegar x igual a 4. Vou pegar valores que eu conheço a raiz para facilitar, tá, pessoal? E aí você simplesmente vem aqui e trabalha o f de 4. Quanto seria raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 seria mais ou menos 4, né? Mais ou menos 4. E aí você tem o quê? Você tem a imagem dessa função para x igual a 4. Então vamos pensar, vamos trabalhar aqui, claro, o resultado da raiz é mais ou menos, mas vamos trabalhar só como positivo. Vamos pegar x igual a mais ou menos 4, pelo amor de Deus. Que erro foi esse, meu Deus do céu? Professor, como é que o senhor faz um negócio desse? Raiz quadrada de 4 é mais ou menos 4. Não é mais ou menos 4, é mais ou menos 2. Se fosse presencial, eu ia perguntar, ia falar assim, né, pessoal? Isso é para ver se vocês estão atentos aí ao que o professor está fazendo, mas não é. Vamos pegar
x igual a 9. E aí você joga lá na sua função quanto seria f de 9. Seria raiz quadrada de 9, que é mais ou menos 3. 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 2 dá 4 e assim sucessivamente. Para a gente construir o gráfico da função, vamos pensar nos valores sempre positivos. Então, pessoal, se você jogar esse valor na função, ó, eu peguei x igual a 4, está aqui. Então eu teria mais ou menos 2, né? Então está aqui o meu valor aqui. X igual a 9, eu teria mais ou menos 3, como eu falei, vamos trabalhar com os positivos. Se eu pegasse aqui mais um valor, 16, eu teria mais ou menos, aqui deu 2, né? Pegando positivo, aqui 3. Se eu pego 16, daria 4, e assim sucessivamente, eu daria 4 aqui, esse ponto. Se eu pego o 36, né? 6 vezes 6, 36, e de 4 pularia para 6, daria esse valor aqui. Ou seja, a gente fez esse gráfico aí nas nossas atividades. Esse gráfico vai ter esse comportamento aqui, pessoal. Por que eu quis colocar esse gráfico, esse exemplo? Se você pegasse valores de x negativos, se eu pegasse aqui, ó, x igual a menos 1, x igual a menos 4, vou pegar aqui menos 1, menos 4, menos 9, né? Menos 9 aqui, o que eu encontraria? Se eu substituísse lá na minha função, x igual a menos 4, vou pular para o lado de lá e vou fazer aqui abaixo da minha função, f de menos 4, eu teria raiz quadrada de menos 4. Bom, pessoal, matemática básica 1, matemática básica 2, cálculo 1, cálculo 2, a gente vai trabalhar sempre, né, no domínio dos reais. A gente está cálculo em R, matemática em R, ou seja, a gente vivencia o conjunto dos números reais. Bom, eu estaria cometendo um erro se eu falasse que não existe raiz quadrada de número negativo. Bom, pessoal, existe, mas não está contido no conjunto dos números reais. Está contido no conjunto dos números irracionais. Então, como a gente está trabalhando com números reais, a gente tem que considerar que nesse caso aqui, né, não existe a solução para a raiz quadrada de menos 4 dentro do conjunto dos números reais. Ou seja, pessoal, que conclusão que eu cheguei? Se eu tiver domínio igual a menos 4, eu não tenho imagem para essa função. E isso vai acontecer se eu trabalhar com menos 9, se eu trabalhar com menos 1, se eu trabalhar com menos 36, eu vou ter ali raiz quadrada de menos 36, não vai ter um resultado, tá? Não vou conseguir obter uma imagem para esses valores. Conclusão. Qual é o domínio dessa função? Domínio dessa função são todos os números, né, compreendidos no intervalo de 0 até mais infinito, ou seja, são os reais positivos. Esse é o domínio da função. E qual é a imagem dessa função? Né? Qual seria aí a imagem dessa função? Vou deixar vocês pensando nessa resposta. Tá? Porque futuramente a gente vai descobrir por quê. Pensa aí, qual seria a imagem da função f de x igual a raiz de x? Eu gosto sempre de lançar um desafio, para ver se vocês conversam comigo, né, lá no Moodle, que eu tenho sentido muita falta disso. Bom, se eu colocasse isso em escrita matemática, na forma de escrita matemática mesmo, usando símbolos e usando termos. Veja bem, vou voltar aqui. Novamente, eu vou escrever a função f de x igual a raiz de x. Bom, o que a gente chegou na conclusão? Que o domínio dessa função são os reais positivos. Então, eu escrevo, pessoal, da seguinte forma. Domínio de f é o quê? X pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a 0. Esse é o conjunto domínio dessa função. E vou deixar o desafio aqui, tá? Exercício. Qual seria a imagem
dessa função. Tá? Pensem aí, qual é a imagem dessa função? Se vocês quiserem uma dica, raciocinem comigo aqui, ó. A imagem de uma função é a projeção, é a sombra do gráfico no eixo y. E o domínio da função é a sombra do gráfico no eixo x. Como assim, professor? Sombra do gráfico no eixo x, sombra do gráfico no eixo y? Aqui o meu eixo y, né, f de x, como a gente está falando de função, e aqui está o meu x. Perdão, eu vou colocar um gráfico aqui, pessoal, qualquer, não é o gráfico dessa função. Um gráfico de uma função qualquer, que seria assim, ó, todo esquisitão assim, né? E aqui no intervalo, aqui, sei lá, de A até B. Então aqui, ó, vou pegar aqui no intervalo A e vou pegar aqui no intervalo B. Qual seria a imagem dessa função nesse intervalo AB? Se você fizer uma projeção desse gráfico, ó, desse gráfico, eu vou desenhar um pouco mais sólida, né, a parte que eu quero nesse intervalo. Se eu fizesse uma sombra desse gráfico lá no meu eixo Y, a sombra ia compreender esse intervalo aqui, ó. Então, AB, C, D seria a imagem, né? Para cada valor de x dentro do intervalo AB, eu tenho o correspondente valor de y, que está dentro do intervalo CD. Ó, para cada valor de x dentro do intervalo AB, eu tenho uma projeção dentro do intervalo CD. Então, se a minha função ela fosse compreendida só desse ponto inicial até esse ponto final, o domínio dela seria o intervalo AB e a imagem dela seria o intervalo CD. Ou seja, a imagem da função é a projeção do gráfico dela, é a sombra do gráfico dela em cima do eixo Y. E o domínio da função é a sombra desse gráfico, é a projeção desse gráfico sobre o eixo X. É uma dica que vai ajudar vocês a resolver alguns problemas em se tratando de função. Bom, para a gente finalizar, meio que finalizar, eu ainda quero falar futuramente com vocês ainda de função exponencial, função quadrática, o conjunto, né, a família de funções que eu acho importante vocês sempre lembrarem o domínio delas. Eu vou escrever as três aqui, ó. Os primeiros, né, as primeiras funções são as funções polinomiais. Tá? Funções polinomiais são funções que vão ter essa cara aqui, pessoal. F de x igual a ax elevado a n mais bx elevado a n menos 1 mais mais sei lá, ABCD, cheguei numa letra aqui, vou chamar de A1, A2, eu vou colocar um A2 ali só para facilitar a vida, eu vou colocar aqui assim, para ficar mais fácil para mim. A2, x elevado a n menos 1, mais, pontinho, 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 mais AN, x elevado a... x não, desculpa. AN, vou colocar um AN aqui, vezes x, mais x elevado a zero, tá bom. E aí eu finalizo ali, né? Mais um AN vezes x elevado a zero, eu tenho uma função. Essa função, ela está dentro do conjunto das funções polinomiais, tá? E como você vai identificar o grau dessa função? Esse n que eu escrevi nessa função, ele pode ser 0, 1, 2, 3, Então, de acordo com esse n, você vai estabelecer o grau da função. Se o n for 1, né, função polinomial do primeiro grau. Se o n for 2, função polinomial do segundo grau, n3 e assim sucessivamente. Se o n for 0, você vai ter uma função constante, que é aquilo que a gente falou lá nas primeiras aulas. Um exemplo de função constante seria uma função assim, ó, f de x igual a 5. Ah, professor, por que o x é 0 aí, nesse caso?
né? Se você colocasse aqui, pessoal, x elevado a zero, não seria diferente de escrever 5 vezes qualquer número elevado a zero, com exceção do zero, vale 1. Então é 5 vezes 1, isso daria 5. Então é um hábito nosso não escrever x elevado a zero. Porém, na família de funções polinomiais, se o x vale zero, a função é uma função constante. E função constante, faço questão de colocar o gráfico dela aqui. Eu coloquei f de x igual a 5, mas poderia ser qualquer valor, tanto positivo quanto negativo. Eu teria uma função assim, pessoal. Tá? Aqui seria o valor 5. Ou seja, para qualquer valor de x, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, eu tenho o mesmo resultado. F de x é 5, f de x é 5. Quando for 3, continua f de 3 igual a 5 e assim sucessivamente. Esse é um tipo de função constante. Tá? Qual é o domínio da função constante? Domínio são os reais. Qual a imagem dessa função? A imagem é o valor dela. Né? Nesse caso aqui, a imagem dela vale 5. E é só 5, não é nem mais nem menos. É aquele valor ali que eu tenho como imagem da função. Pessoal, tranquilo até o momento? Sim, né? Ninguém pergunta, então vamos prosseguir. Claro, né, pessoal? Brincadeira. A classe de função polinomial já foi. Vou pegar uma classe de função agora, que seria funções do tipo raiz, né, de x, alguma coisa, desde que esse índice da raiz aqui, ó, pessoal, seja um número par. Tá? Isso aqui é um número par. Qualquer função, né, que tenha um radical e que o índice desse radical seja um número par. Vocês têm que tomar um certo cuidado, porque o que tem dentro dessa raiz, né, desse radical, sempre terá que ser um número zero ou um número positivo. Então eu costumo falar que isso é uma família de funções. Por exemplo, se eu pegar uma função da seguinte forma, raiz quadrada de x, vou colocar 2x menos 4. Qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio? E aí ela se enquadra, né, quando a gente não escreve no radical, a gente está falando de uma raiz quadrada, ela se enquadra nessa família de funções. Então, para que eu consiga chegar no domínio dessa função, eu tenho que afirmar que tudo que está dentro da raiz tem que ser um número zero ou positivo. Ou seja, 2x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Daí eu resolvo essa inequação, nós fizemos isso lá na Matemática Básica 1. Resolver essa inequação é relativamente simples. Eu vou ter que 2x tem que ser maior ou igual a 4. Passo 2 dividindo, x tem que ser maior ou igual a 4 sobre 2, que vai dar 2. Ou seja, o domínio dessa função é qualquer valor, né, que x seja maior ou igual a 2. Se você pegar um x menor ou igual a 2, ou menor que 2, perdão, você vai ver que não vai se enquadrar naquela condição que eu estabeleci para vocês no início, de você conseguir resolver a função dentro do conjunto dos números reais. Rapidinho aqui, eu vou pegar um exemplo. Vou pegar x igual a 1. Eu vou tentar encontrar uma imagem para esse domínio. Então, eu vou ter que f de 1 vale, né, raiz de 2 que multiplica 1 menos 4. F de 1. Pessoal, quanto é raiz de 2 menos 4? Vai dar raiz de menos 2. Olha, a gente está trabalhando dentro do conjunto dos números reais. Então, isso aqui não existe, tá, em R. Ou seja, a condição me disse isso, que o meu domínio tinha que ser qualquer valor de x maior ou igual a 2. Então, pessoal, o domínio da função, escreve matematicamente, ó, x pertencente aos reais, dá o quê? X tem que ser maior ou igual a 2, ok? Bem tranquilo, né? É simples encontrar esse domínio desse grupo de funções. Vamos agora pensar num outro grupo, numa outra família de funções, que seria o nosso terceiro aqui, caso.
né? O primeiro são as funções polinomiais, no segundo caso as funções que estão com um radical de índice par, no terceiro caso funções desse jeito aqui, ó, f de x igual a 1 sobre, sei lá, x menos 1. Poxa, professor, o que esse caso tem de diferente? Veja que a minha variável ela aparece no denominador. Se a minha variável aparece no denominador, eu tenho que tomar um certo cuidado com isso. Por quê, pessoal? Porque o denominador de uma fração ele não pode ser zero. Tá? Veja o que acontece se eu fizesse aqui nessa função o f de 1. Quanto seria o f de 1? Seria 1 sobre 1 menos 1. F de 1 seria 1 dividido por 0. Professor, quanto é 1 dividido por 0? É 0? É 1? Não existe. Não existe divisão de inteiro por 0. Então aqui, ó, símbolo não existe. Então, ou seja, o x igual a 1 não faz parte do domínio dessa função. O que eu faço então para resolver, para encontrar o domínio desse grupo de funções? Eu simplesmente vou estabelecer que x menos 1 tem que obrigatoriamente ser diferente de 0. O que é isso? É o que está aqui embaixo. Ó. Eu não posso aceitar que esse denominador seja igual a 0. Então, fazendo a conta aqui, eu vou ter que x é diferente de 1. Qual que é o domínio dessa função? Domínio de f. X pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de 1. Ok? Então, as três classes de funções que eu coloco para vocês são essas. A primeira delas, função polinomial. Função polinomial, domínio são os reais, domínio da função reais, imagem da função também são reais. É uma classe de função, a gente trabalha muito com elas, né? As nossas atividades módulo 1 e módulo 2 são especificamente para esse grupo de funções. Funções polinomiais do primeiro grau, funções polinomiais do segundo grau, funções polinomiais de terceiro grau, a gente fez alguns exercícios lá, né, de funções polinomiais de terceiro grau. Então, uma importância enorme para esse grupo de funções. Quando a gente for trabalhar limite, quando a gente for trabalhar derivadas, vocês vão ver a importância dessas funções dentro desses conceitos do cálculo. Ok, pessoal? Segundo grupo de funções, ou segunda família de funções, né? Eu não poderia escrever, eu estaria falando uma besteira, mas funções com radicais. Então, eu vou colocar assim, a grosso modo, funções que têm o comportamento f de x igual a raiz de x. Não apenas raiz quadrada, mas raiz de índice par. Raiz quadrada, raiz quarta, tá? Que às vezes é mais raro aparecer, mas nesse grupo de funções aqui, ó, se for essa função especificamente, né, o x tem que ser maior ou igual a 0. E aí você vai avaliar a imagem da função como aquilo que eu coloquei para vocês. E o terceiro grupo de função são as funções que aparecem aí, a variável no denominador, 1 sobre x. E aí você tem que ter obrigatoriamente o domínio tendo x diferente de 0. Bom, esses três grupos aí de funções, eles apareceram em vários momentos aí das nossas aulas, dos nossos módulos aí das atividades. Então, por isso que eu pensei um pouco assim, como que eu vou abordar, né? Eu até brinquei, eu cheguei aqui no estúdio, eu precisaria de, sei lá, um semestre para poder dar aula de função, falar de todo esse assunto. Então, eu estou abordando tópicos aqui que eu acho que possa dar uma clareada aí para vocês, né, nesse material. Bom, vou falar especificamente agora das funções do segundo grau. Funções do segundo grau. Se você preferir, funções quadráticas. Essas funções, elas têm uma aplicação muito grande dentro da economia. Quando você fala de lucro, você fala de prejuízo, máximo lucro, ou sei lá, de que forma eu posso observar o crescimento de uma função para que aquilo represente o crescimento de uma bactéria, o crescimento de uma população.
Então as funções de segundo grau elas têm uma aplicação muito grande. São funções do tipo, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa é a função completa, né, pessoal? Ela tem todos os coeficientes e nenhum deles é zero, então é uma função que tem aí todo o aparato para a gente poder avaliar ela em relação a gráfico, em relação a vértice e por aí vai. Essas letras que aparecem aí, A, B e C, são os coeficientes. Tá? São números, né, pertencem ao conjunto dos números reais, e a partir desses números você vai então resolver, obter resultados para essa função. Essa função aí, o domínio da função é uma função polinomial, então você já sabe, o domínio dessa função são os reais. E a imagem dessa função? A imagem vai depender de como é a função, de como é o gráfico dessa função, para que você possa avaliar a imagem dela. Bom, o que eu quero falar um pouco sobre essa função? O gráfico dela. Eu vi lá que todos vocês fizeram, né, as atividades onde é que falava do eixo de simetria, das funções do segundo grau. Muito bacana, gostei muito de ver, né, recebi de alguns tutores aí as resoluções feitas por vocês. Realmente vocês estão desenvolvendo, né? Eu sei dessa preocupação que vocês têm de querer saber tudo, mas eu confesso para vocês, a gente nunca vai conseguir abordar todo esse assunto de função. É muita informação, por isso que eu estou apontando aqui alguns detalhes. O gráfico dessa função se chama parábola. Ok? Parábola. Pessoal, parábola é um tipo de gráfico que, cuidado, ele não é crescente e não é decrescente. A gente não pode falar isso sobre o gráfico das funções de segundo grau. A parábola ela pode ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. No entanto, que ela é crescente de um lado e decrescente do outro. Imagina uma bolinha de ping-pong sendo solta, né, numa pista de skate. De um lado ela desce, decrescente, de um lado ela sobe, função crescente. Então a gente não pode falar que a parábola, o gráfico dessa função, é crescente ou é decrescente. Ela vai apresentar concavidade. Quando o gráfico da parábola apresenta concavidade voltada para cima, né, para cima, o que acontece? Vamos desenhar aqui uma parábola com concavidade voltada para cima. Está aqui a minha parábola, está aqui o meu eixo y, o meu eixo x. Eu vou desenhar uma função qualquer aqui, f de x, e está aqui o meu x. Quando ela apresenta concavidade voltada para cima, ela vai apresentar esse ponto aqui, que é um ponto importante no nosso estudo, principalmente no estudo de cálculo lá na frente, derivadas, limites. Esse ponto se chama vértice. Né? Tem até algumas fórmulas aí que nos ajudam a encontrar esse vértice da parábola. E o vértice da parábola é exatamente o que divide o eixo de simetria. Onde é que está o eixo de simetria da parábola? Então, se o vértice da parábola está exatamente sobre o eixo y, esse eixo é o eixo de simetria. O que significa que tudo que eu tenho de um lado da parábola, eu tenho do outro lado da parábola. Desse lado aqui, ela apresenta função decrescente, do lado de cá, ela apresenta função crescente. O que seria a imagem dessa função? Se esse valor aqui fosse 5, a imagem dela seria todo o eixo y acima de 5. Então seria de 5 até infinito. E o que seria o domínio dessa função? Qualquer valor de x. Se eu pegar um valor de x aqui, se eu pegar um valor de x negativo, se eu pegar um valor de x positivo, todos eles vão me dar uma certa imagem. Então, em se tratando de funções polinomiais, o domínio sempre será o conjunto dos números reais. Tá? E aí, a imagem vocês vão precisar avaliar
a função. Vamos pensar agora numa parábola côncava para baixo, né? Concavidade voltada para baixo. O que seria essa parábola com concavidade voltada para baixo? Uma parábola aqui. Eu vou desenhar um eixo de simetria agora um pouco fora do vértice. Então, tem isso aqui. Né? Aqui está o meu f de x. Aqui está o meu x. E aí ela tem um ponto aqui, né? O ponto que divide aí a parte que é crescente da parte que é decrescente. Então esse ponto aqui seria o meu vértice. Daqui a pouco eu escrevo as fórmulas, apesar de não gostar de fórmula, mas tem uma forma de você calcular essas coordenadas do vértice. Ou seja, calcular o y do vértice e calcular o valor de x do vértice. E detalhe, né? Quando eu não falei no anterior, mas eu falo agora, quando ela tem, ó, vou voltar aqui para vocês verem. Quando ela tem concavidade voltada para cima, esse ponto aqui, pessoal, é ponto de mínimo. Ponto de mínimo. Tá? Então, esse tipo de função ela é muito usada para representar em situações onde você vai ter o menor custo possível, tá? Uma margem de prejuízo que vai apontar para esse valor desse ponto de mínimo. E aqui também daria para a gente calcular o x e o y do vértice, que são as coordenadas do vértice. Essa função, esse tipo de parábola com concavidade voltada para baixo, ela no ponto de vértice, aqui no vértice, né, ela apresenta ponto de máximo. Então veja, ó, qual é o máximo lucro que eu posso ter com a venda de um determinado produto. Então aquele máximo vai ser representado ali pelo y do vértice. E detalhe, né? O gráfico da função do segundo grau, ele é assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Quando esse termo a aqui, ó, o que acompanha x ao quadrado, se esse for um valor positivo, o gráfico é com concavidade voltada para cima. Tá? Se esse número A, esse coeficiente for positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Pessoal, não fiquem pegos, né, presos a sempre calcular o x' e o x duas linhas, que são as raízes dessa função. Tá? O gráfico dela sempre vai existir, independente se ela tem ou não raízes. Muitas pessoas às vezes me perguntam, mas eu não consegui chegar nas raízes da função, eu não consigo fazer o gráfico dela. Não necessariamente você precisa das raízes para poder construir o gráfico de uma função. Tá bom? Então anotem essas observações. O x do vértice e o y do vértice, né? Vocês podem calcular ele assim, ó. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá? Quem é esse delta, professor? Delta vem lá das equações de Bhaskara, né? É b ao quadrado menos 4ac. Mas essas equações, essas fórmulas, tem lá no material que vocês podem utilizar, tá? Para vocês então poderem encontrar esse x e esse y do vértice. Tá bom? Mais uma observação sobre as funções quadráticas que eu queria falar para vocês. As raízes. Então, se eu pegar aqui a função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, eu posso resolver, né, fazer essa função aqui virar uma equação, ou seja, eu vou fazer o f de x igual a zero. Mas bem que eu vou fazer, ó, eu vou condicionar que o meu f de x é igual a zero, então eu vou deixar de ter uma função, vou passar a ter uma equação, ax ao quadrado mais bx mais c, isso é igual a zero. E aí eu resolvo essa equação do segundo grau,
Ao resolver, eu uso aí as equações de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então, a partir daqui, eu vou achar um x' e um x duas linhas, que nem sempre vai existir, tá? Às vezes tem, às vezes não tem. Esses dois valores, pessoal, só uma observação. Esse assunto foi assunto da Matemática Básica 1, onde a gente aprendeu a resolver essas equações. Eu só estou voltando nesse assunto aqui porque as raízes elas vão ajudar na hora de você construir o gráfico da função. Se você tem aqui, ó, se você conseguir para uma função do segundo grau encontrar os vértices, né, as coordenadas do vértice e as raízes, você consegue fazer o gráfico dela. Então, imagine que você tem aqui f de x e aqui você tem x. Ó, o x' e o x duas linhas são os valores que o gráfico vai cortar o eixo x. Então, imagine que o x' é negativo, o x duas linhas é positivo. Estou dando um exemplo qualquer. O vértice da sua função está aqui, ó. Supor que você conhece aqui o x, o y do vértice e você conhece aqui o x do vértice. Então, a sua função ela vai fazer isso. Ó. Ela vem até aqui e vai para lá. Tá vendo? É assim que você constrói de maneira rápida o gráfico de uma função do segundo grau. O x' e o x duas linhas são os valores que o gráfico corta o eixo x. Exatamente porque nesses pontos a gente estava impondo, ó, que o meu f de x é zero. Aí você tem aqui o vértice da função, onde ela deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Você tem essas coordenadas do vértice pelas duas equações. Esse aqui é o eixo de simetria da minha parábola, tá? O eixo de simetria, que vai dividir essa parábola no meio. Gosto muito de pensar aí na melancia, ó, você divide ela em duas partes exatamente iguais, então você vai pensar dessa forma com a parábola. E nesse caso aqui, o A era positivo, né? Então por quê? Porque a concavidade dela é voltada para cima. Tá bom, pessoal? Essas dicas, elas são relativas às funções quadráticas que a gente tem aí no nosso material. Bom, para a gente então, eu vou procurar gravar um outro vídeo para vocês, para a gente falar de função logarítmica e função trigonométrica. Hoje eu vou terminar falando um pouco sobre funções exponenciais, que eu vou colocar agora para vocês. O que são funções exponenciais? Funções exponenciais. Bom, toda função cujo expoente é uma variável, beleza? Só defina a função exponencial sem ser lá na matemática, nos corolários da matemática, mas vamos pensar, a grosso modo, que eu possa considerar toda função cujo expoente seja uma variável como sendo uma função exponencial. Então vamos pegar alguns exemplos aqui de funções exponenciais. Exemplo, dá aqui para vocês uma função f de x igual a 2 elevado a x. E vou pegar aqui uma g de x igual a meio elevado a x. Por que eu estou falando dessas duas funções especificamente? Porque isso, né, foi até motivo da gente bater um papo lá no fórum, quando que a base era maior do que zero, quando a base era menor do que zero. Então, como comparar essas duas coisas, como relacionar esses dois aspectos nas funções exponenciais? Veja bem, vou trabalhar com vocês o gráfico da função. Eu ainda não falei nada de domínio nem de imagem. Eu quero recordar lá o início da nossa fala para você tirar a sua conclusão e construir o domínio da sua função com base no gráfico dela. Como fazer o gráfico de uma função? Então, quando você não tiver noção nenhuma do gráfico dela, você pensa da seguinte maneira: construir uma tabela, né, básica, tranquilo de fazer. Coloca aqui o seu x, coloca aqui o seu f de x
e eu estava pensando numa função 2 elevado a x. Pessoal, de início eu vou pensar em valores positivos, valores negativos e o zero. Não deixem o zero de fora. Então eu vou colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Se você quiser colocar mais, 3, 4, fica a seu critério fazer essas contas aí, tá bom? Substitui aqui ó, na função, vou fazer aqui no cantinho, ó, f de x, f de menos 2, né? Menos 2 seria 2 elevado a menos 2. Vixe, professor, não sei fazer conta com expoente negativo. É muito simples. Aqui embaixo tem 1, tá? Você vai passar esse 1 para cima, o 2 elevado a menos 2 vai vir para baixo. Quando você faz essa mudança, aqui fica mais 2. Então vai ficar 1 sobre 4. Ou seja, se o meu x vale menos 2, o meu f de x vale 1/4. E assim, sucessivamente, para todos, vou fazer para o f de menos 1, 2 elevado a menos 1, seguindo a mesma lógica, isso aqui vai dar meio. Tá? Você inverte, 2 elevado a mais 1, então aqui eu tenho meio. 2 elevado a 0 é o último que eu vou fazer, 2 elevado a 0. Pessoal, todo número elevado a 0, com exceção do próprio zero, vale 1. Então aqui vale 1. Tá? Olha aqui. 2 elevado a 1 vai dar 2, 2 elevado a 2 vai dar 4, 2 elevado a 3 vai dar 8. Beleza, tenho aqueles valores ali, coloco eles aqui no diagrama, tá? Tá aqui, meu f de x, meu x, vou começar a marcar esses pontos. Menos 2 deu 1/4, então vou pensar que o 1 está aqui, o meio está aqui no meio, 1/4, está bem aqui, né? 1/4 está aqui. Eu tenho esse ponto aqui, ó. Olha só, tá lá, né? 1/4 ali, eu não vou escrever para não carregar muito. Menos 1, vem aqui, eu tenho meio, então, ó, meio, tá lá. 0, eu tenho 0 aqui, eu tenho 1 aqui, ó. 1 eu tenho 2. Então, quando eu tiver 1 aqui, eu vou ter 2 aqui. Eu tenho esse ponto. Depois eu tenho 2 e 4. 2 e o 4 já está aqui em cima. Entenderam a lógica? O que vocês vão fazer? Vocês vão ligar esses pontos, pessoal. Esses pontos aqui. Está ali o meu gráfico. Esse é o gráfico da minha função exponencial. Muito simples de fazer. Esse gráfico aqui é o f de x igual a 2 elevado a x. Bom, algumas perguntas que eu respondi essa semana que passou. Essa função ela é crescente ou ela é decrescente? Como avaliar isso? Né? Se ela é crescente ou se ela é decrescente? Pensa aqui comigo. Ó. F de 0 eu tinha 1. Beleza. Vamos aumentar esse domínio. Vamos passar para f de 1. Quando eu jogo lá na minha função, o meu f de 1 virou 2. O que você entende comigo aqui? Eu aumentei o domínio, aumentou a imagem, certo? f de 0 era 1, domínio 0, imagem 1. Agora vamos lá. Domínio 1, f de 1, imagem 2. Vamos aumentar um pouquinho o domínio. Domínio 2, f de 2, imagem 4. Pessoal, eu estou aumentando o domínio e a minha imagem está aumentando. Isso é uma função crescente. Ok? Então, função crescente. Se vocês seguirem essa linha de raciocínio, vocês vão chegar numa conclusão fantástica das funções exponenciais. Todas as funções exponenciais cuja base for maior do que 1, as funções serão crescentes. f de 2 elevado a x, 3 elevado a x, serão funções crescentes. Pessoal, e a função 1 elevado a x? Essa é uma pergunta interessante. Pessoal, para que seja função exponencial, a base tem que ser diferente de 1. Tá? 1 elevado a x
não é uma função exponencial. A condição de existência das funções exponenciais diz que a base, esse cara aqui, ó, tem que ser um número maior do que 0, menor do que 1. Não pode ser 0, não pode ser 1. Então, qualquer número, meio, 1/4, 1/8, pode ser. E maior do que 1. 1, 1,5, 2, 2,5, 3. E aí eu tenho as funções exponenciais. Isso é a condição de existência das funções exponenciais. Tá? Então, essa é uma função crescente. Bom, eu vou pular aqui um para não ficar carregando muito e vou colocar aqui o gráfico daquela função que eu acabei de fazer. Ok? Ó, desculpa. O gráfico era assim, vocês concordam comigo. Aqui era 1. A gente já identificou que essa função é uma função crescente. Tá? Agora vamos lá. Eu quero que vocês avaliem comigo qual é o domínio e qual é a imagem dessa função. Pessoal, qualquer valor de x, ó, qualquer valor de x, tanto positivo, tanto negativo, se eu substituir lá na minha função, eu vou conseguir um resultado para ela. Se eu pegar x igual a 0, eu tenho 1. Se eu pegar para x igual a 2, se fosse 2 aqui seria 4. Se eu pegasse um valor negativo, x igual a 1, aqui seria meio. Ou seja, tanto valores positivos quanto valores negativos, eu vou conseguir resolver, eu vou conseguir ter uma imagem para essa função. Então, meus caros, o domínio dessa função são os números reais. Dessa aqui, né? Dessa aqui. E a imagem dessa função? Imagem dessa função. Olha, qualquer valor que eu pegue está dando maior do que 0. Será que algum deles vai chegar em 0? Essa é a pergunta. Por mais que eu pegue valores negativos ali, ó, por mais que eu pegue negativos, eu pego lá o menos 1000. Será que esse menos 1000 vai dar 0? Eu acho que não. Se eu pegar valores grandes aqui, ó, se eu pegar valores x igual a 10, 20, 50, isso aqui vai só aumentando. Eu vou sempre tendo um valor alto aqui. Então, qual é a imagem dessa função? A imagem dessa função vai de 0 até infinito. Professor, mas 0, ela não chega em 0 nunca, mas ela tende a 0. Se você imaginar que o seu x vai para menos infinito, ela vai tender a 0. Então a imagem dela é sempre de 0 até infinito. E o que eu falei para vocês, se vocês projetarem esse gráfico no eixo y, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, vocês vão ver que tudo isso aqui vai ser a sombra da função. Isso aqui então é a imagem da minha função. É a projeção do gráfico no eixo y. Tá bom, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho da outra função. Veja que eu coloquei duas, né? Eu coloquei uma com uma base maior do que 1. E agora eu vou pegar essa aqui, ó. f de x é igual a meio elevado a x. Quero fazer o gráfico dessa função. Vamos fazer aquela tabela lá, pessoal. Não tenha preguiça de fazer a tabela. Então, f de x aqui. Vamos lá, substitui x igual a menos 2, x igual a menos 1, igual a 0, igual a 1, igual a 2. O que vocês vão encontrar? Faz a conta lá no cantinho. Vamos lá, f de menos 2. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Vai ficar meio elevado a menos 2. Pessoal, como resolve esse negócio? Pessoal, expoente negativo, você precisa inverter a base. Então, inverte a base, ó, 2 sobre 1. Quando você faz isso, você tem que inverter o sinal do expoente, que vai ficar mais 2. 2 dividido por 1 é 2. 2 elevado a 2 vai dar 4. Ou seja, se eu tenho x igual a menos 2, meu f de x vale 4. Se eu tivesse x igual a menos 1, f de menos 1 seria meio elevado a menos 1. Meio elevado a menos 1 inverte, pessoal, 2 sobre 1 elevado a 1. 2 dividido por 1 é 2, elevado a 1 vai dar 2. Então aqui vale 2. F de 0. F de 0 vai dar meio elevado a 0. Pessoal, todo número elevado a 0, com exceção do 0, vale 1. Então, 1.
Meio elevado a 1, aqui vai dar meio. Meio elevado a 2, aqui vai dar 1/4. Veja que, olha, está um pouco diferente daquilo que a gente estava fazendo do exercício anterior. Pois bem, vou fazer o gráfico da função. Tá? Claro, pessoal, às vezes, né, a gente está aqui falando para todos, às vezes já tem professores aí com uma certa experiência. Estou dando uma dica aqui para aquela função que você olha para ela, poxa, eu quero chegar no domínio dessa função, na imagem dessa função, mas eu não tenho noção de como ela é. Então, construa o gráfico dela, faça uma tabela, mas se você tem prática, tem hábito, manda ver, né? Faz aí do seu jeito. Tem várias maneiras de a gente chegar no mesmo resultado, tem vários caminhos. Então, vamos marcar, ó, menos 2 deu 4. Aqui em cima, vou pegar o 4 aqui. Então, eu tenho esse ponto bem aqui, ok? Menos 1 deu 2, metade aqui. Ok? Aqui, ó. Ali. 0 deu 1. Metade aqui, né? 1 deu meio. Metade aqui. 2 deu 1/4. Metade aqui. Se eu aumentasse aqui, ia só aumentando. Olha o gráfico da minha função, ó. Olha que beleza. Aprendi a usar o pincel. Estou profissional já. Então, esse gráfico é da função f de x igual a meio elevado a x. Pessoal, vamos interpretar esse gráfico igual a gente interpretou o outro. O domínio, qualquer valor de x, tá vendo? Eu poderia pegar menores aqui, ó, menos 4, menos 50, menos 1 milhão, que eu ia conseguir chegar numa resposta. O zero, sempre use o zero. 0 deu 1. Valores positivos, ó, vai cada vez mais aproximando de zero o meu f de x, mas ele tende a zero. A imagem dessa função vai de 0 até o infinito, e o domínio dessa função são todos os números reais. Todos os reais é o domínio dessa função. Pergunta-se, essa função ela é crescente ou decrescente? O que você acha? Vamos fazer aquela mesma interpretação que fizemos no exercício anterior. Olha só, vamos pegar aqui 0. Quando eu tinha o domínio 0, a imagem era 1, ok? Vamos aumentar esse domínio. Vou aumentar o domínio para 1. A imagem da função foi meio. Vou aumentar mais, ó, aumentei o domínio, diminuiu a imagem. Vou aumentar mais um pouco, vou para 2. A imagem caiu para 1/4. Só você olhar na tabela aqui, ó. De 0 para 1 foi de 1 para meio. Então, aumentou o domínio, diminuiu a imagem. Vou aumentar de novo para 2, diminuiu mais ainda para 1/4. Então, observe que o domínio está aumentando e a imagem está diminuindo. Essa função é uma função decrescente. Pessoal, ficou claro para vocês a diferença de função crescente e função decrescente? Em se tratando de funções exponenciais, esse é o comportamento dessas funções. Vocês vão perceber que toda função exponencial cuja base for menor do que 1, ela vai ter comportamento decrescente. Toda função exponencial cuja base for maior do que 1, ela vai ser uma função crescente. Ah, professor, mas você está colocando funções bem simples. Coloca uma função mais complicada. Não mudaria nada se eu tivesse isso aqui, ó. Raiz de 2 elevado a x. Ô, professor, o que mudou? Não mudou nada. A diferença agora é que você vai ter um cálculo um pouco mais difícil de ser feito, né? Você tem x, aqui você tem f de x. Mas aí você vai ter x igual a menos 2. Aí você vai dar um resultado. Aí depende da sua boa vontade de fazer essa conta, depende de muita coisa. Vai ficar menos 2, f de menos 2, raiz de 2 elevado a menos 2. Tem jeito de resolver isso, professor? Com toda certeza. Isso aqui dá 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. Aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai dar 1 sobre 2. Ó, então aqui eu já queria apagar com a mão. É a mania do presencial. Aqui já tem um valor
canetinha? 1/2. E assim sucessivamente. Se for -1, eu vou achar outro. Se for 0, eu vou achar outro. Se for 1, eu vou achar outro. Pessoal, não tem dificuldade quando você encara o gráfico de uma função dessa forma aqui. Tá? E a questão do domínio da imagem, pensa sempre nisso. Se eu te der um gráfico qualquer de uma função assim, ó, a função é essa aqui. F de x é isso aqui. Qual é o domínio dessa função? Ó, todos os reais é o domínio dessa função. Então, quando eu passo a ter números negativos, ó, a imagem dela vai ser um número negativo. Se eu for aumentando esse domínio aqui para o lado dos negativos, né, diminuindo, na verdade, essa função vai diminuindo. Ó, tá? Aumentou, diminuiu. Se eu for aumentando aqui, olha lá. Então, a projeção dessa função vai dar todo esse eixo y aqui, para cima e para baixo, é a imagem da função. E o domínio da função é todo o eixo x. Pessoal, tranquilo? Simples demais, tá? Não fiquem aí apavorados com a função, é isso, é aquilo, tá difícil. Realmente, o material ele é inovador, tá? O material é inovador. Se você pegar uns livros mais tradicionais, esses livros, eles vão mostrar talvez para vocês uma visão um pouco diferente do que a gente está mostrando aí nesse material. Esse material, ele é bem... assim, como que eu vou dizer para vocês, ele é bem cotidiano mesmo. Eu tenho participado de uns processos avaliativos, né, como professor, e a gente tem sempre tentado trabalhar na metodologia do ENAD, na metodologia da TRI, que é a teoria da resposta ao item, e todas essas provas que estão avaliando aí o ensino superior e tanto o ensino médio também, vocês vão sentir isso na prática quando forem professores aí do ensino médio, ou se já são, né, a necessidade dos alunos hoje de encarar o Enem. O Enem tem essa visão. Então não tem mais, não adianta a gente querer mudar, né, o sistema, a gente tem que se adaptar ao sistema. O sistema hoje está mostrando a matemática dessa forma e realmente é uma matemática mais prazerosa para o aluno, mais prazerosa para quem às vezes não gosta e tem que estudar aquela matemática. Então não fiquem preocupados. Eu não dei conta de fazer o exercício da apostila porque o exercício era muito complicado, era isso, era aquilo. Pessoal, é assim mesmo, vai tentando, pede ajuda, me manda e-mail, fala com o tutor. Eu vou deixar aqui o link à vontade para vocês. Eu vou tentar gravar um outro vídeo na semana que vem, eu vou falar com a Moniz ali, para a gente poder falar um pouco de função logarítmica e função trigonométrica. Porque se eu fosse começar aqui hoje, função logarítmica seria outra história, função trigonométrica mais outra história. Então, durante essa semana, postem lá, professor, eu queria que o senhor resolvesse tal exercício da apostila. Faz o exercício tal que eu não entendi. Ou eu tenho um exercício aqui que eu queria resolver com vocês. Podem pedir, podem ficar à vontade, tá? Para a gente poder discutir aqui numa próxima aula. E talvez um dia, quem sabe, a gente bater um papo aí presencialmente, né? Deixo aqui a disponibilidade, se a Alcione quiser e for necessário ir ao polo. Eu vou lá bater um papo com vocês, para a gente falar um pouco sobre matemática, falar um pouco sobre engenharia, o que vocês quiserem e tiver a meu alcance. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos e podem me procurar. Fiquem à vontade para me pedir aí auxílio da forma que vocês acharem necessário. Um abraço e até a próxima.